Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas aos bons juízes e aos bons promotores, pelo que vou falar aqui agora. Mas eu queria parabenizar o Congresso. O Congresso, na verdade, na pessoa de alguns deputados federais que querem fazer uma emenda num projeto de lei das medidas contra a corrupção e colocar com que promotores e juízes respondam por crime de responsabilidade. Hoje, se um político, se um deputado, um senador, um governador, ele comete um crime, ele vai preso. Nós vemos aí prisão de governadores, prisão de vereadores, de deputados. É correto, tem que prender quem é criminoso. Agora, quando um juiz, que porventura seja desonesto, seja corrupto, seja desleal, ou da mesma forma um promotor, que vai julgar um caso, uma ação, que envolve milhões, e aí fica do lado do poderoso, e tira a justiça do mais fraco e coloca para o mais poderoso porque recebeu ali um recurso, uma propina, como que ele pode ser punido hoje? Somente uma investigação interna da sua corregedoria. E nós sabemos, melhor do que todos, que não há corporativismo maior na face da terra do que os que existem no Judiciário e no Ministério Público. Então, acho correto que todas as pessoas possam responder por crime de responsabilidade. E hoje eu vejo as suas associações, suas entidades nacionais representadas, querendo proibir isso, partindo do pressuposto que todos são 100% homens e mulheres inteiramente íntegros e honestos. E todos sabemos que não é bem assim. É do ser humano, o ser humano é suscetível à falha, a defeito. Eu repito, quero pedir desculpas aos bons juízes e aos bons promotores por dizer isso, mas eu acho que os maus juízes, os maus promotores, assim como os maus gestores públicos, os maus políticos que fazem mau uso de verba pública, que cometem corrupção, que cometem crimes, devem pagar por isso. E aí você criar um sistema de blindagem para que aquele agente, aquele promotor ou aquele juiz, ele possa ser blindado e totalmente inatingível pelos erros que cometem, eu acho isso simplesmente um absurdo. Um caso que eu queria relatar, uma juíza, se não me engano, do estado, ela é do Maranhão, ela determinou a prisão de uma mulher, adolescente, 16 anos, junto com homens. E essa moça ficou lá por volta de 30 dias presa numa cela com vários homens. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Ela foi estuprada diversas vezes por esses criminosos que já estavam lá cumprindo pena. Essa moça, naturalmente, teve a sua vida destruída. E a juíza que determinou isso não pôde ser presa. É ilegal uma prisão da juíza poder terminar uma prisão, mesmo que seja algo criminoso que ela determinou. A legislação não enxerga desta forma. Então, acredito que uma pessoa dessa, que determina a prisão de uma mulher no meio do monte de homem, sabendo que ela pode correr o risco de ser estuprada, e é o que aconteceu, independente do crime que ela tenha cometido antes de ser determinada a prisão, ela condenou aquela mulher praticamente à sua morte, colocando ela numa cela com um monte de homens. Ela foi estuprada várias vezes e a juíza não pôde ser presa. Então, acredito que um sistema de legislação que vem para inibir a corrupção no legislativo e no executivo, também deva servir para inibir a corrupção no judiciário e no Ministério Público. Até porque nós sabemos de alguns fatos que acontecem tanto no judiciário, tanto no Ministério Público, que às vezes não condizem com a nobre aura do direito. Assim como acontece algumas coisas com alguns políticos que não acontecem com a nobre aura do seu exercício público de sua função. Então, nós somos seres humanos passíveis a falhas e todos nós somos suscetíveis a erros. Umas pessoas mais, outras pessoas menos. Então, acredito que uma legislação dessa vem de encontro a trazer claridade, a trazer justiça para o nosso país. Um país que vive um momento muito conturbado. Repito mais uma vez, peço desculpas aos bons juízes e aos bons promotores que não mereciam ouvir uma sequer palavra do que disse, mas os maus juízes e maus promotores merecem ser punidos, assim como os maus políticos e os maus gestores públicos.